Bacana, pessoal. Vamos continuando aqui. Vamos partir aqui para um próximo botão. Aqui agora a gente fez um novo, tá? E aqui agora, como a gente já tem uma receita de bolo, a gente pode só copiar, né? Vocês já entenderam bem como é que funciona. Então aqui a gente vai fazer aqui agora o salvar, tá? O salvar também eu não vou deixar como obrigatório, mas eu vou deixar ele sendo exibido como padrão, tá? Padrão default, ok? Então agora a gente tem que fazer o quê? Tem que criar aqui embaixo, a gente criou o botão novo, tá? Vamos só organizar esse espacinho aqui. Então a gente vai criar o quê? O botão salvar, não é verdade? Vamos lá. Ó, para mim faces, né? Ó, vou fazer um command button aqui. O valor dele, né? Que é o que vai aparecer, ó. Que é o salvar. O estilo dele a gente pode pegar o mesmo estilo aqui do nosso command button aqui, tá? Nosso command button novo, tá? A gente vai pegar o mesmo estilo, vamos colocar aqui, né? Que é para ficar igual, ficar com a mesma aparência. Aqui agora, como a gente vai ter o quê? A gente vai ter um novo atributo agora, que é o botão salvar, né? Então, a gente tem uma nova opção para ele, que é o quê? É o botão salvar, que vai definir se a gente vai mostrar ele ou não. Então, para a gente ter acesso a ele aqui no Composite do Facility, tá? A gente tem que usar essa expressão aqui do JSF até a gente chegar no atributo aqui que foi criado do botão salvar. Tá? Então aqui, a partir de agora, a gente vai mudar um pouquinho. Né? O novo aqui eu estou usando o action. O action a gente usa quando a gente quer fazer uma ação no servidor e redirecionar. Tá? Agora o salvar, eu não quero que ele faça um redirecionamento. Eu quero que ele execute uma ação no servidor, só que eu não quero que ele redirecione. Então eu vou usar aqui o action listener. Tá? Então mais uma vez, para a gente chamar um método lá do servidor, a gente vai usar aqui o expression language, JSF. Aí o padrão aqui do Facility, que é como a gente estava criando um componente genérico, né? cc.attrs. Aí a gente vai chamar o que? O nosso manage bin view, né? Que é o nosso manage bin que está sendo passado. Aqui está genérico, né? Mas como a gente está fazendo a tela de cidades, ele vai receber o bin das cidades, tá? E aqui eu vou chamar o método save not return, tá? Que ele vai salvar e não vai retornar. Tá? Então, vou pegar aqui o cidade bin view, eu vou achar aqui esse método, acho que a gente vai ter que reimplementar ele. Que é aqui o save not return, tá? Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que ela fica bem óbvia, na verdade. O save que a gente estava usando antes, ele o quê? Ele salva e ele retorna. Aqui ele está retornando aqui para a mesma página, na verdade, tá? Mas se a gente fosse retornar aqui para um relatório.jsf, ele ia redirecionar, ele ia salvar e ia redirecionar para a tela de relatório, tá? Aqui ele vai ficar na mesma tela, que é o de cidade, tá? Aqui, no botão salvar, eu não vou querer redirecionar, tá? Então eu não dou nenhum retorno. Por isso que eu estou chamando aqui o save not return, tá? Sempre tome cuidado, pessoal, para chamar o método certo aqui, o nome certo, para funcionar, tá? Então o Ajax aqui, eu vou deixar como false, tá bom? Aqui no salvar, a gente já começa aqui a usar alguns recursos interessantes, por exemplo, assim, ó, partial submit, tá? Como true, tá? O que que faz? Esse partial submit ele leva ao menor tráfego de rede, tá? Ele torna as requisições aqui um pouquinho mais leve, entendeu? Então a gente vai deixar aqui partial submit, ok? Vamos usar aqui também o process.
Essa parte aqui do process também, tá? O que acontece? Ele permite aqui o processamento ou então a execução de certos componentes, tá? Ignorando outros, tá? Então eu quero, aqui a gente usa o arroba, tá? Então eu quero processar esse próprio componente e eu quero processar só o form que ele faz parte. E eu quero ignorar os outros componentes de fora ao redor. Então eu quero enviar só meu formulário e fazer ali o processamento dele e do botão, tá? Então assim, existem umas coisas muito úteis assim no JSF, no PrimeFace, que se você pegar bem o entendimento e a lógica dele, você consegue fazer softwares sensacionais, tá? Então, vamos pegar aqui, sempre dá um ID, botão salvar, botão salvar. Lembrando que essa parte aqui do botão exclude, a gente está demorando assim para fazer, a gente vai fazer uma vez só, e o próximo cadastro vocês vão ver que vai ser bem rápido para fazer, tá? A parte do immediate, tá? Então aqui a gente vai colocar o immediate como false, tá? Porque a gente quer que o JSF valide a tela para a gente. Sabe aquelas mensagens de validação que a gente colocou nos campos obrigatórios? Se a gente colocar como true, ele vai pular aquilo lá. Então a gente tem que deixar como false, tá? O update também, a gente vai usar aqui os campos reload, que é para todos os nossos botões. A gente vai usar o mesmo atributo aqui, que é os campos reload, tá? E beleza, fechou. Nossa parte aqui do salvar, o nosso botão aqui, ele está pronto. Essa parte genérica aqui, ele está pronto, tá? Então a gente vai lá no cadastro de cidades agora. Vamos achar aqui agora onde é que está. Aqui no cadastro de cidades. E a gente vai chamar aqui o nosso botão salvar. Lembrando que é dentro do componente, né? Aqui, ó, botão salvar. E aqui a gente vai chamar a validação. Essa mesma validação aqui de cima, ó, que a gente fez com o JSF, a gente vai fazer aqui com o nosso botão salvar, né? Só que, por exemplo, ele vai ser um admin, vai mostrar, tá? Só que o que a gente pode fazer? A gente pode ter um acesso aqui dizendo se ele pode salvar ou não. Não é verdade? Só que pensando bem, faz mais sentido assim. Para que a gente vai criar um outro tipo de acesso se ele pode dar um novo, ele pode salvar. Se ele pode salvar, ele pode dar um novo. Ou então eu defino tudo como salvar ou tudo como novo. Se a gente já tem um novo criado, então vamos manter, né? Nada mais óbvio. Não é verdade? Se ele pode ter um novo, ele vai poder salvar. Então esses dois aqui carregam junto, tá? O que vai diferenciar é o editar e o excluir. Então a gente vamos terminar, lógico, a parte do salvar. Vamos fazer a parte do salvar, tá? Vamos aqui no nosso cidade Beanville, vamos aqui no nosso save not return, tá? A gente tem aqui a nossa lista de dados. Quando a gente salva ela, a gente dá um clean nela, sempre limpa, dá um clean, tá? E aqui a gente vai fazer o que? A mesma coisa aqui de cima. Tá? Como a gente vai deixar esse método funcionando agora, tá? E a gente salvou, a gente limpou a lista. Não vai ter dados nenhum. A gente salvou. E agora eu quero mostrar na lista só o objeto que foi salvo, ó. Então eu coloco aqui o objeto selecionado. Que eu inicio um novo objeto para limpar agora, para o formulário ficar limpo, tá? E dou uma mensagem de sucesso.
Lembrando que essa mensagem de sucesso aqui é aquela parte da abstração aqui que a gente já tinha feito lá nas classes pai aqui, né? Nas superclasses, né? Que é o que vai estendendo, a gente foi reutilizando o código e quando chega nesse momento aqui, a gente só faz a chamada, não é verdade? Ó, sucesso, olha lá, ele já está dando a mensagem de sucesso para a gente. Tudo aquilo que a gente implementou, teve todo aquele trabalho para implementar, é agora que vem a diferença. Agora a gente só começa a chamar e a gente vai começar a construir um sistema bem rapidinho. Tá? Então vamos startar aqui o projeto. O projeto que está startando. Eu já vou aqui abrindo ele. Está aqui startando ainda, né? Demora aí uns 30 segundinhos por aí, mais ou menos. Que é bastante framework, né? Lá, 37 segundos, né? Demora um pouquinho porque a gente tem bastante framework trabalhando. É por isso que ele demora um pouquinho. Tá? Então vamos lá para o nosso cadastro de cidade. Vamos lá. Beleza, ó. Para a gente ter certeza, vamos apagar tudo isso daqui. Vamos apagar todos os campos aqui, as cidades. Tá? Vou apagar tudo isso aqui. Tá? Então, se eu posso dar um novo, eu posso salvar. Se eu posso salvar, eu posso dar um novo, né? Aqui está salavar, né? Vamos mudar isso aqui. Tá feio, né? Ficou feio. Salavar. Salvar, né? Salavar. Estranho. Ficou feio. Tá? Beleza, olha lá. Salvar, né? Então, lembrando, ó. O immediate, né, a gente colocou como false para ele fazer essas validações aqui, ó, do ciclo de vida, tá vendo só? Se a gente colocar o immediate como true lá, ele vai pular essa validação aqui e vai causar um monte de problema pra gente, tá? Então, eu moro em Maringá, no Paraná, então vou colocar aqui Maringá, tá? Então eu vou salvar. Olha lá, salvou bonitinho, tá vendo? Já está no banco de dados, já gerou a primary key. Se a gente for ver aqui no nosso console, a gente só tem o log do servidor, não tem nenhum erro, tá vendo só? Então já gerou aqui a primary key, né? Se a gente sair aqui do sistema, vamos para a parte, vamos para o início do sistema. Vamos voltar para a cidade. Né? Olha lá, carregou, né? Então carregando certinho. Beleza, vamos ver se, ó, Maringá, Paraná. Aí ele vai estar editando, ó. Beleza. Perfeito, ó. Operação realizada com sucesso. Aqui, ó. Teste 2. Ó, legal. Perfeito, joia. Perfeito, perfeito. Bonito. Né? Beleza. Eu vou repartir essas aulas aqui em várias partes, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Né? A gente vai construir ainda. A gente tem ainda o botão do editar e excluir ainda, né? Deixa eu só conferir aqui o que está faltando ainda. A gente tem que fazer aqui um atualizar, um excluir, um cancelar ainda. Então a gente vai treinar aqui bastante essa parte aqui ainda, tá? Mas vamos para a próxima aula para a gente não ficar muito grande, porque senão a aula começa a ficar cansativa, né? Então vamos lá para a próxima aula.